O que não te mata gera autonomia. O tema deste vídeo é muito delicado para falar sobre um pouco dos hábitos que os idosos vivenciam e acabam, infelizmente, envelhecendo muito mal, cada vez mais perdendo sua independência e cada vez mais aumentando a sua dependência de familiares, da sua rede de apoio. E na direção contrária, quais são os hábitos que favorecem a sua autonomia? Obviamente, quando a gente fala isso, a primeira coisa que vem à sua cabeça, você pensa exercício físico, você pensa alimentação, você pensa aí, talvez algumas pessoas já pensem em sono, outras pessoas talvez já comecem a pensar aí uma qualidade de pensamento, um bom ambiente que consiga conversar com pessoas que não são tóxicas, que o tempo todo estão te jogando para baixo. Então, tudo isso de fato vai influenciar sobre seus aspectos de saúde. Só que, levando em consideração que a ideia é que a gente seja um semeador, para quem de fato lê a Bíblia, já deve ter visto várias passagens sobre a lei da semeadura, onde Jesus está sempre falando, e tem várias outras parábolas também dentro da Bíblia que falam sobre o ato de semear. Então, muitas pessoas, desde Salomão, que já veio antes de Jesus, comenta sobre semear, queria até comentar, semeie pela manhã e pela tarde, não exatamente dessa forma, mas semeie pela manhã e pela tarde, porque você não sabe quais das sementes vão gerar o fruto. Então, o tempo todo na Bíblia a gente fala muito sobre lei da semeadura. Então, o que é que a gente está plantando hoje? Então, a gente já vai começar a refletir da seguinte forma: se você hoje se identifica um pouco com a pessoa que talvez seus filhos já saíram de casa, você está um pouquinho mais isolado, porque antes você tinha diversas tarefas e funções, e à medida com que eles foram saindo de casa, você foi perdendo essas tarefas e funções, e você agora começa a refletir sobre o fato de ficar sozinha, que essas pessoas não estão dando muita atenção, e para que de fato você não fique 100% ociosa, você acaba ficando amiga da televisão ou até mesmo do celular e passa a maior parte do dia somente assistindo vídeos ou até mesmo séries e filmes, eu quero te informar o seguinte: infelizmente esse hábito ele é nocivo. Esse hábito ele tem um custo lá na frente muito elevado. Por quê? Vai desde uma locomoção, o fato de você passar a maior parte do dia sentada ou deitada. Primeiro que se você estiver sentada, provavelmente você deve tirar alguns cochilos no sofá. Esses vários cochilos já vão influenciar para que de noite você não tenha uma boa noite de sono. Ou sua postura no sofá não fique muito boa. Muitas pessoas sentam no sofá de uma forma que não é muito bacana. Outro detalhe, se você passa a maior parte do tempo deitada, e a força das suas pernas, onde é que vai parar? Você começa a entregar as forças da sua perna, porque dessa forma você vai perdendo músculos. A sarcopenia é justamente a redução da massa magra, né, de forma significativa, que já começa a gerar algum tipo de problemática, tá certo? Desde uma limitação funcional para você que às vezes já começa a ter mais dificuldade. Tem gente que, infelizmente, por conta de problemas de locomoção, começa a precisar de ajuda até mesmo na hora de tomar banho. E nesse momento, essa pessoa às vezes já toma banho sentada na cadeira. Então, se eu estou falando com você que toma banho sentado na cadeira, volto a dizer, você não é culpada, não se veja como uma pessoa culpada, até porque anteriormente eu entendo que você não chegou a esses hábitos de uma maneira planejada. Você não falou assim, olha, quando meus filhos saírem de casa, quando acontecer isso, quando eu já estiver aposentada, eu só vou ficar assistindo televisão, porque eu quero começar a perder músculo, ficar fraca e ter declínio cognitivo e tomar banho com ajuda ou tomar banho sentada. Você não planejou. Só que isso aconteceu pela falta de informação. E eu lamento muito que você tenha passado por isso ou esteja passando por isso. Por isso que eu estou conversando aqui também com a pessoa que não quer passar por essa circunstância e para a pessoa que já passa, vou tentar trazer uma alternativa. Que essa alternativa vai servir tanto para quem já passa e deseja ir na direção contrária, quanto para quem não passa e deseja ter hábitos que são planejados. Perceba,
na vida, você planejou muitas coisas. A pessoa que começa a juntar capital, começa a juntar dinheiro logo nos seus primeiros trabalhos, no início da sua vida, ela é uma pessoa que de alguma maneira planejou que no final da vida, após os 60 anos de idade, ela tem acumulado muito patrimônio. Então isso não acontece do nada e também não acontece da noite para o dia. Então perceba, não acontece do nada, você tem que ter de fato planejado e ter ações que são compatíveis com o que você deseja frutificar, com o que você deseja colher. E, da mesma forma, não acontece da noite para o dia. Tem um provérbio chinês que diz o seguinte, se eu não me engano está no livro de Sun Tzu, que é a Arte da Guerra, que fala o seguinte, o melhor momento para você plantar uma árvore foi há 20 anos atrás. O segundo melhor momento é agora. Então, estamos nesse momento falando desse segundo melhor momento. Porque não dá para você voltar no passado e começar a se exercitar, começar a talvez planejar melhor sua aposentadoria. Olha, quando eu me aposentar do trabalho, eu vou substituir o meu tempo que eu passava trabalhando, fazendo isso, fazendo aquilo, vou fazer aula de piano, vou fazer uma bateria, vou começar a andar, vou começar a me exercitar, vou participar de uma prova de 5 quilômetros, nem que seja para eu realizar uma corrida, ou nem que seja para eu realizar uma caminhada. Não precisa correr não, eu vou caminhando. Por quê? Porque o ser humano ele é movido por desafios. Motivação. Um motivo para uma ação. Com certeza você que está me escutando, provavelmente você já teve filho ou tem neto e você sabe o que é isso que eu vou falar agora. Se Deus me livre e guarde, acontece uma circunstância onde alguém chega para você e fala o seguinte, olha, Dona Maria, olha, Dona Elô, estou com sua filha aqui em Aracaju. Eu não sei porque eu dei esse exemplo em Aracaju, tá certo? Mas bora lá. Eu estou aqui em Salvador, mas digamos que a pessoa está lá em Aracaju e ela fala, olha, Dona Maria, você vai ter que vir caminhando até aqui. Você vai ter que vir correndo. Eu sei que é um exemplo maluco, totalmente louco, mas na prática, se ocorresse esse tipo de desafio, você talvez não saiba nem como você vai conseguir, mas eu tenho total certeza que aquele olhar de leão, de leoa, de guerreira, ia aparecer no mesmo momento e você ia falar, não, vamos lá, eu vou agora, eu vou buscar minha filha, eu vou buscar meu neto, eu vou buscar. Se precisa, eu vou. Só que perceba, naquele momento você talvez não esteja alimentada o suficiente para uma tarefa dessa. Talvez você não tenha condições físicas, onde você não tenha se preparado previamente para vivenciar essa experiência. Só que neste momento tem um fator mental que é inabalável. Você determinou e pronto. Você não quer saber, você disse, isso é um motivo tão forte que eu não sei como eu vou fazer, nem que eu tenha que dar a minha vida para que isso aconteça, eu vou dar. Só que agora eu te pergunto, muitas pessoas morreriam pelos seus familiares e pelos seus filhos. Só que será que você viveria por eles? Essa pergunta é reflexiva. Essa é uma pergunta muito séria, porque viver pelas pessoas que você ama é diferente. Viver pelas pessoas que você ama é você se cuidar. Para quem está acostumado a priorizar a vida dos seus familiares, se cuidar é incomum. Chega a soar estranho. Chega a soar talvez até como egoísmo. Para quem está acostumado a se doar para a sua família integralmente, se cuidar chega a soar como egoísmo. Mas eu quero te falar o seguinte, todo mundo que precisa de você, todo mundo que você ama, ou que talvez um dia precisou muito, né, porque era pequeno, porque era seu filho, perceba, todas essas pessoas dependiam que você estivesse bem para que você realizasse essa ação. Hoje não é diferente. Na época, a idade talvez te favorecia, mesmo que você perdesse noite,
mesmo que você não se alimentasse tão bem em determinado momento, mesmo que você se descuidasse, o seu ponto de partida era muito bom. Então você ainda não teve tempo. Perceba, lembra do exemplo que eu trouxe anteriormente? Para quem começou a guardar dinheiro, lá na frente vai ter bom capital, bom patrimônio? Vai. Só que ela precisa de seguir esse plano e a variável tempo, ou seja, o tempo é muito importante. Não é só acumular uma vez, é acumular repetidas vezes. Então perceba, até na lei da semeadura, se você estiver indo na direção certa ou na direção errada, a variável tempo é importante. Então, muitas vezes não vai dar tempo, ainda não deu tempo para que você colha o benefício ou o malefício, mas talvez você já esteja na direção. E essa é a resposta pelo qual lá atrás você talvez se negligenciou, mas não desfrutou de tantos problemas ruins. Só que só você sabe psicologicamente como foi para você, como foi difícil. Então eu estou realmente conversando com uma pessoa que não é preguiçosa, ela priorizou a vida de quem mais amava. Então, sabendo disso tudo, eu preciso que você reflita do seguinte: morrer pelas pessoas que você ama. Muitas pessoas dizem que morrem. Só que viver pelas pessoas que você ama, realmente você tem essa coragem? Eu acredito que você tenha. Eu acredito que nesse mesmo momento, se você está deitado ou sentado no sofá, parece que a coisa que você mais repete todos os dias é esse mesmo hábito, essa mesma ação. Não tem problema. Eu sei que você, no ambiente certo, e aqui é um desses ambientes, porque a gente está discutindo sobre progresso, sobre desenvolvimento. E se você está aqui é porque de alguma maneira você se interessa, e só de escutar isso te provoca a ser uma pessoa melhor. Este ambiente, mesmo que digital, vai te ajudar, vai cooperar para o seu progresso. E eu também acredito em você. Tome uma decisão, só uma decisão. Viver pelas pessoas que você ama. E todas as vezes que você for cuidar dessa saúde, comer um ovo de manhã, se alimentar bem, parar de comer besteira, apesar de que eu acredito que muito provavelmente você não come tanta besteira assim. Você só precisa ajustar algumas coisinhas. É porque às vezes, volto a dizer, você estava fazendo isso porque você não tinha um plano claro. Agora você com um plano claro, você vai fazer alguns ajustes pequenos, outros são grandes, como por exemplo, se você não se exercita, você vai começar a se exercitar. Se você só realiza caminhada, você não vai realizar somente caminhada. Você vai começar agora a realizar um treinamento de força, porque você precisa disso para a sua autonomia, tá certo? Você precisa de treino de força para a sua autonomia, para ter um bom cognitivo. Seja comigo, porque você vai entrar em contato comigo, ou seja porque você vai procurar uma academia. Você vai procurar uma academia no seu bairro, ainda que os profissionais talvez não venham explicar e estejam 100% engajados com esse seu planejamento, não importa, você vai fazer o seu melhor. E qual é o seu melhor? É repetir todos os dias a mesma ação. Quem quer colher aipim, planta aipim. Para quem, talvez no seu estado, seja macaxeira, aqui eu chamo de aipim. Então, é isso. Quem planta laranja, colhe laranja. Então, se você quer colher saúde, você precisa plantar saúde. E eu consigo conquistar saúde assistindo violência o tempo todo? Não. Primeiro hábito, parar de assistir violência. Vamos parar de assistir violência. Tem gente que assiste muita violência e está em grupos só para reclamar. Esses ambientes, minha dica, se afasta. Se afasta de ambientes e pessoas que só reclamam. Se for alguém da sua família, você não vai se afastar. Você vai manter essa pessoa por perto, mas vai começar a ter conversas para que essa pessoa melhore. Ou, se não for possível que ela melhore, você não vai absorver. Você vai filtrar. Você vai agir como se fosse café com leite. Na infância, quando tinha alguém que a gente, por exemplo, estava brincando de esconde-esconde, pega-pega, e tinha alguma criança mais jovem que a gente falava, olha, ela é café com leite, ou seja, se a gente fosse pegar ela, a gente meio que ia desconsiderar, para que só ela pudesse participar, interagir. Então, quando tiver alguém que só reclama na sua vida, age como se ela fosse café com leite, conversa com Deus, ora,
fala o seguinte: olha, essa pessoa não sabe o que está fazendo, ela não tem noção do mal que ela está se fazendo, do mal que talvez esteja me fazendo. Então, Deus, eu vou pedir o seguinte: me permita com que ela não faça mais mal a mim, e eu não quero absorver mais nada a partir de agora. Então você para de absorver, você começa a entender que isso é sobre ela, não é sobre você. É sobre ela, não é sobre você, então não se preocupe com o que você não pode controlar, tá certo? Então realmente esse vídeo é uma grande conversa, tá? É esse tipo de ambiente que eu realmente quero estar e fico feliz de estar com pessoas que têm sabedoria para escutar, e para isso você tem que ter muita humildade. Não dá para você chegar nesse momento da vida onde você já aprendeu tantas coisas que eu nem sei um terço delas, porque você tem muito conhecimento das experiências que você viveu. E você se permitir aprender com uma pessoa mais jovem, escutá-la, humildade. Não existe uma outra palavra do que humildade intelectual. A humildade que você tem possibilita você aprender, você se permitir a continuar aprendendo até com quem é mais novo. Porque, volto a dizer, idade não é sinônimo de sabedoria. Tem pessoas com mais idade que às vezes continuam cometendo erros que você fala, poxa, esses erros tão antigos, você ainda repete. Então, é isso que eu queria falar hoje. Eu acredito que você não quer envelhecer mal, então sai do sofá, vai procurar um local para se exercitar. Você precisa realizar treinamentos de força. Os treinos de força vão te ajudar com questões cognitivas, vão te... Ah, mas eu não tenho problema cognitivo. Maravilha, vamos manter. Você é muito jovem, daqui a 20, 30 anos você pode desenvolver se você não começar a treinar agora. Então, vamos começar a treinar força. Ah, eu treino força onde? Academia de musculação, dá para treinar com o peso do corpo também, só que aí você precisa realmente de um grande profissional para te ajudar. Mas, volto a dizer, não vou ficar aqui também fazendo propaganda de outros profissionais, até porque eu não os conheço, eu posso falar de mim e da minha equipe, que são excelentes profissionais. Se você realmente tem interesse, eu vou deixar aqui nos comentários um link onde você pode estar nos procurando para que a gente seja seu parceiro nessa trajetória de vida, nessa mudança de vida, e não importa a sua idade. A idade média dos nossos alunos aqui é 80 anos. Pouquíssimas pessoas têm 67, 68, 65. A maioria tem 80, 84, alguns com 78, 79. Tem até uma aluna maravilhosa de 96 anos. Então, desculpa, 97, que esse ano faz 98, inclusive, esse mês. Então, o que acontece? Não tem a ver com a sua idade, e sim com o que você está plantando. Se você está plantando mal, você vai colher mal, ainda que você talvez ainda não tenha colhido. E se você ainda não colheu, maravilha, vamos mudar antes que você comece a colher. Se você já vem colhendo, vamos mudar para a gente começar a colher outras coisas, tá certo? Eu acredito em você e a vida tem muita vida. Na vida tem muita vida, tem muitas experiências que a gente pode viver. Eu realmente acredito que nesse canal a gente ainda vai fazer muita coisa legal. Ainda vou chamar vocês aqui para Salvador, a gente vai ter algumas experiências imersivas no futuro. Tem muita coisa que eu estou planejando, que de fato a gente já faz aqui, mas eu acredito que dá para a gente começar a vivenciar esses novos áreas, de vocês viajarem, pegarem um hotel aqui, a gente fazer uma imersão. Já estou me relacionando com alguns hotéis para a gente fazer essa imersão e fazer o primeiro curso voltado para equilíbrio. Tem muita coisa boa. Quero estar em outros estados, com a Mais 60 também, em breve, no futuro. Mas Deus sabe todas as coisas, tem momento para tudo. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte, vou deixar um link para que você que se interessou e queira se tornar nosso aluno de alguma maneira, entre em contato com o Gabriel, o WhatsApp dele, que é o coordenador aqui da Mais 60. Ele vai agendar uma avaliação, onde você vai conversar diretamente comigo nessa avaliação. Eu vou te avaliar, vou investigar, a gente vai bater um papo muito legal. Acredito que vai ser muito bacana mesmo para esse longo prazo a gente possa viver muito bem. E outra coisa, a informação importante. Como eu sei que também tudo que a gente faz aqui são para pessoas acima dos 60 anos, só que eu sei que também tem um público abaixo dos 60 anos que nos assiste, até para trazer essa informação, muito em breve, aqui no YouTube, né, tem uma espécie de clube de membros, que talvez eu estou estudando ainda para ver como é que a gente vai fazer. A gente vai disponibilizar essa aba de que vocês que se interessam e assistem recorrentemente nossos vídeos possam se tornar membros, porque aí vocês vão receber alguns vídeos exclusivos, mas aí eu vou explicar mais à frente, porque eu estou tentando entender melhor para ver tudo que a gente pode conseguir
oferecer aí para ajudar mais e mais com a sua saúde e que a gente venha cooperar com a mudança no seu ambiente, tá certo? Eu soube de algumas pessoas até que estão assistindo nosso vídeo aí, maratonando, eu achei bem legal. Então, se você chegou até aqui e você de fato chegou, que está me escutando até esse momento, deixa uma frase nos comentários escrito: eu vou envelhecer bem. Tá certo? Essa é a frase que eu quero que você escreva. Otimismo, profetiza sobre a sua vida. Eu vou envelhecer bem. É esse tipo de visão que você tem que ter antes mesmo de você já ter começado a plantar algo novo. Então, só essa mudança de mentalidade, essa mudança de postura já gera resultado. Eu vou envelhecer bem. Digita isso nos comentários. Eu desejo que você tenha o melhor dia da sua vida. Se você ainda não é inscrito neste canal e deseja informações que são para o público acima dos 60 anos, ou você é filho e deseja informações para alimentar os seus pais de conhecimentos importantes, pode se inscrever aqui nesse canal. Se você tem alguém que você acredita que precisa receber esse vídeo, compartilha com essa pessoa. Se for mais de uma pessoa, compartilha com várias, bota até no grupo da família. Desejo que você tenha o melhor dia dessa vida, fique com Deus e tchau, tchau.